Quero deixar uma mensagem aqui para os irmãos nessa noite. Quero pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 6. 1 Samuel, capítulo 30, do 1 ao 6. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre o Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Amém? Vamos orar por essa palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que eu possa ser um canal nessa noite de bênção, Senhor. Que vidas possam ser impactadas e transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Porque eu sempre digo e não me canso de repetir, é sobre a Tua palavra, não é a minha palavra. É a Tua palavra que tem poder para transformar, para libertar e para salvar, somente a partir de uma palavra. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aqui no livro de 1 Samuel 30, do 1 ao 6, que foi o que a gente acabou de ler, a Bíblia está contando uma das inúmeras histórias de Davi, que Davi passou. E a Bíblia vai dizer que Davi ele não estava no momento na cidade em que ele morava. E quando ele retornou para essa cidade que ele morava, com os seus homens do seu exército, a Bíblia diz que ele chegou lá nessa cidade chamada Ziclag, que é a cidade que ele morava, e a cidade estava toda queimada. Os amalequitas, o inimigo do povo de Davi, tinham levado cativo as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Então a tragédia era muito grande, porque não se tratava apenas de eles chegarem lá e ver que a cidade estava toda destruída, não tinha mais nada, tinha tudo pegado fogo. Mas eles também se viram inseguros, porque a nossa família, ela é a nossa segurança. Ela faz parte também de uma das nossas seguranças. E aqueles homens chegaram lá naquela cidade, e além de ter a cidade queimada, as suas famílias, eles tinham, aos olhares deles, carnais, talvez eles pensavam até que os amalequitas já tinham até matado os seus familiares, as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Mas a Bíblia vai dizer que não, que eles não fizeram isso. Eles só pegaram aquele povo, eles só pegaram os familiares daqueles homens e levaram prisioneiros, levaram cativos. E a Bíblia vai dizer que quando Davi chega naquele lugar com aqueles homens levantaram a sua voz e eles choraram. E a Bíblia vai dizer que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Eles estavam muito angustiados, e a Bíblia vai dizer que Davi estava muito contrito, muito angustiado, porque esses homens que estavam naquele momento sem as suas famílias, começaram a querer colocar a culpa do que tinha acontecido em Davi. Começaram a ameaçar Davi, a ameaçar
de querer apedrejar ele. Então a Bíblia diz que Davi ele começou a se angustiar muito por conta da ameaça do povo, por conta daquela situação. Mas a Bíblia vai dizer que Davi estava muito angustiado, mas vai dizer no verso 6, todavia, ele estava muito angustiado, mas porém, ele se esforçou no Senhor. Esforçar, um dos significados é estimular. A gente precisa estimular aquilo que a gente não está com vontade de fazer. Só que Davi ele tinha confiança em no Deus dele, que ele sabia que independente daquela situação, de aos olhos dele tudo já ter acabado, ele sabia que tudo estava no controle do Deus dele. Independente dele ter o resultado que ele iria esperar, que era da família dele viva ou não, porque até então ele não sabia. Mas a Bíblia vai dizer que ele se estimulou, ele forçou para que aquilo acontecesse. Ele não se deixou mover pelas emoções dele, pela angústia dele. E é a primeira coisa que Deus ele quer falar com você. O Senhor, estou dizendo para você nessa noite que eu não quero saber se você já tem chorado tanto, ao ponto de não ter mais forças para chorar. Eu quero que você se esforce, eu quero que você se estimule em mim, o Senhor, o seu Deus. Que você possa, assim como Davi, se deixar levar pelo que você sabe, não pelo que você sente. Porque Davi ali, ele tinha tudo para desistir, estava tudo contrário. Aos olhos dele, ele já tinha perdido a esposa, os homens já tinham perdido as esposas e os filhos. Ele também estava sendo ameaçado, então ele tinha tudo para correr dali. Deus, tira a minha vida. Ele tinha tudo para fazer como Jó, que mesmo obediente, mesmo fiel, Jó, a Bíblia vai dizer que ele pediu para que Deus tirasse a vida dele, de tanto sofrimento que ele passou. Elias também se escondeu numa caverna e pediu para que Deus tirasse a vida dele. Então Davi, ele tinha essa oportunidade de fazer isso. Só que ele escolheu fazer aquilo que precisava ser feito. Ele não se deixou levar pelas emoções, pelo que ele sentia, mas ele se deixou levar por aquilo que ele sabia. Quando você tem um Deus e você conhece esse Deus, meu filho, quando você tem um Deus e conhece quem é esse Deus e o que ele pode fazer, meu Deus, você vai mesmo sem entender, você vai mesmo sem ver saída, porque você sabe que mesmo que não seja de acordo com a tua vontade, é a vontade dele, que a Bíblia diz que é boa, que é perfeita e que é agradável, e que ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que tu pediu ou que tu pensou. Então, através dessa palavra, ele quer falar com você. Porque tem pessoas que chegaram aqui nessa noite querendo desistir diante da situação que tem enfrentado. Quer desistir do trabalho, do ministério que Deus confiou à sua vida, da casa, do seu filho, da sua filha, do seu casamento. Mas o Senhor está te dizendo, ei, esforça, se esforça e tem muito bom ânimo. Eu não quero você desistindo, eu não quero você parando. Eu quero você avançando, meu filho, avançando. Eu quero você forte, eu quero você corajoso. Avança diante da tua dificuldade. Não desvia dela não, rompe com ela. Não deixa que ela passe por cima de você, passe você por cima dela. Chorar às vezes faz parte, mas depois faça uma ponte e passe por cima dela. Vai ficar um rio assim às vezes, de tanto que a gente chora, mas construa uma ponte e passe por cima. Se não consegue passar pelas lágrimas porque tu pode se afogar, constrói uma ponte e passa por cima. E diante desse tema sobre desistir, eu quero falar com os irmãos sobre o que a gente pode fazer quando pensamos em desistir, amém? Primeiro ponto, fortaleça-se no Senhor. O que fazer quando pensamos em desistir? Primeiro ponto, fortaleça-se no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 vai dizer assim:
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é no teu poder, é na força do poder dele. A tua confiança, ela tem que estar nele, não é na força do teu braço. Não é naquilo que tu confia, em carro, em cavalo, nas coisas da terra. A tua confiança tem que estar no poder dele sobre a tua vida. Revesti-vos, pois, de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E quais são as armaduras, pastora? Lá em Efésios capítulo 6, vai falar sobre 6 armaduras. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e o que eu sempre falo, a palavra. Ei, meu filho, se você estiver armado e equipado com essas 6 armaduras, nada vai te parar. Tu vai bambear para um lado, vai bambear para o outro, mas se tu estiver firmado na rocha, se você estiver firmado no lugar correto, você não vai cair. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a sua palavra e as pratica, ele compara ele a um homem que firma a sua casa sobre a rocha. Que vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir o rio e vai bater contra aquela casa, mas ela não vai cair. Por quê? Porque ela está firmada nele. Ele está te convidando nessa noite, se firma em mim, se firma na minha palavra, se firma no que eu tenho contigo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em Romanos capítulo 4 e 20, Romanos capítulo 4, versículo 20, a Bíblia vai falar, se direcionando, relatando sobre Abraão. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele era fortificado na fé, quando dava glória a Deus. A promessa de Abraão, todas as promessas que Deus tinha feito para ele, ainda não tinha se cumprido. E a Bíblia vai dizer, e não duvidando por incredulidade, mas ele era fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele está dizendo para você nessa noite, levanta a tua voz, abre a tua boca e dá glória a Deus. Está chorando da glória, meu filho, está sorrindo da glória. Se ele abriu a porta da glória, mas também se ele não abrir da glória. Se tu tiver com um amigo do teu lado, no teu momento difícil, da glória. Se você tiver ou se você não tiver o amigo, se você às vezes não tiver o apoio de quem você conta, de quem você precisa, ele é o teu apoio, ele é a tua fortaleza, ele é a tua graça, ele é o teu sustento. Então seja fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando as circunstâncias estão todas desfavoráveis, aí você vai, glória a Deus. Abriu o olho de manhã, glória a Deus. Estou aqui fazendo meu almoço, glória a Deus. Estou indo trabalhar, glória a Deus. Senhor, não estou entendendo por quê. Porque para mim eu não mereço o que eu estou passando. Mas glória a Deus, porque eu confio no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Segundo ponto, aprenda a esperar. Quando você quiser desistir, aprenda a esperar. Salmos 27:14 vai dizer assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ei, meu filho, espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Vai ter força e vigor para o teu coração. Mas a Bíblia está dizendo que você tem que aprender a esperar. Espera no Senhor, te anima e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ei, quem espera no Senhor não fica perdido, não fica desamparado,
Não fica jogado quando muitos chegam na tua vida e olham para você, para a sua situação e dizem assim: isso aqui é um coitado, isso aqui é uma coitada, isso aqui não vai para canto nenhum na vida, é um zero à esquerda. Aí o mestre chega e diz assim: eu quero esse zero à esquerda, e eu vou te mostrar que ele não é o que tu pensa. Porque a Bíblia fala assim: bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Quando ele fala assim: bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, ele está dizendo: não importa, eu não quero saber o que pensam de você e o que falam de você. Eu tenho os meus pensamentos sobre você. Eu tenho, meu filho, eu tenho, minha filha. A Bíblia vai dizer também em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, sobre também Abraão: esperando com paciência, ele alcançou a promessa. Então, o segundo ponto que Deus quer falar aqui pra gente é que Ele quer que a gente aprenda a esperar, mas não aprender a esperar de todo jeito. Ele está cansado de a gente esperar da nossa forma, reclamando, questionando, achando a gente que pressiona Ele para que Ele faça no tempo que a gente acha que é bom. É esperando com paciência, como foi com Abraão. Esperando com paciência, ele alcançou a promessa. Se você esperar, mas esperar sem paciência, e quiser atravessar a vontade de Deus, você não alcança a promessa. Você não alcança a promessa. Salmos capítulo 40 e versículo 1 vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu Deus, a Bíblia está dizendo assim, gente, que Deus se inclinou e ouviu o clamor dele. Por quê? Porque ele esperou com paciência. Ele não só esperou, ele esperou com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então aprenda a esperar, aprenda a aceitar a minha vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. A Bíblia em Salmos 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está perguntando para você nessa noite: você realmente habita no esconderijo do Altíssimo? Para que você responda essa pergunta, eu já vou meio que te dar uma resposta. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa na sombra do Onipotente. Se você não está descansando, você não habita no esconderijo do Altíssimo. O que vai dizer que você confia, que você espera no Senhor, é a tua obediência, é a tua paciência. Meu Deus, aleluia. Terceiro ponto: seja paciente. Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante até o 4, vai dizer assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ah, pastora, mas eu não consigo ser paciente. Não consegue, não? Essa prova que tu está passando é justamente para isso. Se você ainda não conseguiu entender um dos motivos pelo qual você está passando por toda essa dificuldade, é justamente para isso. É para que você possua os frutos do Espírito. É para que você passe a ter a paciência. O Senhor, Ele quer que você ande de acordo com a vontade dEle. Que você passe a agir, a falar e a pensar como Ele
agiria, pensaria e falaria. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Aí diz assim, ó, tenha a paciência, a sua obra perfeita. Ou seja, tenha a paciência de uma forma perfeita, de uma forma completa. É sendo paciente de verdade. É sendo paciente, descansando na sombra do Onipotente. O que vai dizer que você realmente descansa, meu Deus, é o teu comportamento, não é a tua palavra. Não é você abrir a boca e dizer, eu confio, eu espero, eu creio no Senhor, o meu Deus, mas não se comporta de acordo. Ele está pedindo de você hoje comportamento adequado diante da situação. Não é para morte, é para crescimento, é para fortalecer, é para te colocar num outro nível, num nível mais acima, meu filho. Ó, presta atenção, níveis novos, níveis diferentes, níveis maiores, precisa de um comportamento novo. Você precisa estar de acordo com o lugar onde Deus quer te colocar. Quarto ponto vai dizer assim, persevere em oração. Quando pensar em desistir, persevere em oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere na oração. O tanto que o Senhor está falando nessa noite para alguém sobre paciência, tá de perder as contas. Espera com paciência e persevera em oração. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, dobra os teus joelhos e quando não tiver mais força nem para chorar como Davi, chora sentado, chora deitado, porque Ele traduz as tuas lágrimas, Ele traduz os teus gemidos inexprimíveis. Oh, glória a Deus! Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai para o teu lugar. Vai para o teu lugar de segurança, vai para o teu lugar de aconchego. Ah, eu não tenho lugar de aconchego nem lugar de segurança. Talvez é por isso que você está assim. Por isso que está tão desesperado. Porque não tem. Se tinha, hoje não tem mais. Naum capítulo 1 e 7 vai dizer assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor, Ele não só é bom, não só conhece os que confiam nele, mas Ele é uma fortaleza no dia da angústia. O significado de fortaleza é um lugar fortificado para proteger de algo. Ele está dizendo assim: eu sou o teu lugar fortificado para te guardar, para te proteger no dia da tua angústia. Mas tu precisas estar alinhado com a minha vontade, com o que eu tenho exigido de você. Isaías capítulo 26 e 3 vai dizer assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Está te faltando paz, meu filho? Está te faltando paz? É porque você não está confiando. Porque a palavra dele diz que ele vai conservar em paz aquele que está com a mente firmada no Senhor. É aquilo que eu falei aqui no começo. Levanta os teus olhos para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Para de olhar para o alto e levanta a tua mente, firma a tua mente nas coisas do Senhor, porque Ele vai te conservar em paz. Aleluia! Porque Ele confia em ti, meu Deus. E o quinto ponto vai dizer assim: não saia da sua posição ou não retroceda. Hebreus capítulo 10, 38 vai dizer assim: mas o justo viverá da fé.
se ele recuar, se ele retroceder, se ele desistir, a minha alma não tem prazer nele. Eu não sei se você quer que o Senhor tenha prazer na sua alma, mas se você desistir, sair do teu barco e sair, esquecer e abandonar os planos, os projetos e os sonhos que não é seu, é dele e passou para você. Se você desistir, a alma dele não vai ter prazer em você. Ele não vai ter prazer, ele não vai ter satisfação, ele vai ter nojo. Meu Deus, isso é muito forte. Não recue da presença do Senhor. Esquece quem está te criticando. Esquece aquelas pessoas que durante a tua caminhada, elas eram até a tua amiga ou o teu amigo, mas durante o caminho, quando elas começaram a enxergar o que Deus tem para a tua vida, o que Deus vai fazer na tua vida, eles começaram a se colocar contra você, virar o seu inimigo e começou a criticar, começou a apontar. E isso foi te desanimando, isso foi te deixando para baixo, e isso foi te deixando no chão jogado, sem força nem para chorar. A Bíblia vai dizer assim, Jeremias 17: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas, elas permanecem verdes. E no ano de sequidão, não se fadiga, não se cansa, e não deixa de dar fruto. Tem época na nossa vida que a gente passa por momento, por semana ou por ano de sequidão, por ano de seca. Mas a Bíblia vai dizer que você, quando confia no Senhor, pode vir a sequidão que for, pode vir o calor que for, mas a tua folha não vai secar, ela vai ficar verde, ela vai ficar no ponto, porque você vai estar firmado no lugar certo. E ela não se afadiga nem deixa de dar fruto, porque às vezes na época de sequidão que a gente vive, naquele momento difícil de luta, a gente deixa de dar os frutos do Espírito Santo. A gente começa a deixar que a nossa carne prevaleça, que o nosso desânimo ele passe acima da palavra de Deus que tem sobre nós. Deixa eu te falar uma coisa. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a tua vida, se você tem a certeza do Senhor, o seu Deus que você serve, fica tranquilo, porque nunca foi a presença do inimigo que nos levou à derrota, é a ausência de Deus. Então, se você, meu filho, está com a presença de Deus, o inimigo pode vir, ele pode dançar, ele pode balançar, ele pode fazer o que ele quiser, mas você vai permanecer dando fruto, você vai permanecer com a folha verde. Ei, ele está dizendo para você nessa noite: levanta, para com esse desânimo, levanta a tua voz, meu filho, levanta a tua voz, levanta a tua voz, ainda que seja para chorar como Davi, aqueles homens, levanta a tua voz e chora, se esforça, se estimula no Senhor, para com esse desânimo, para com esse vitimismo. Ele conta com pessoas fortes, corajosas. Claro que às vezes a gente não está forte, a gente não está corajoso. Tem hora que a gente nem mesmo se suporta. Tem hora que a gente nem mesmo se suporta nós mesmos. Tem hora que meu marido é um vitorioso por me aguentar, porque só a graça. Mas faz parte. A gente vai chorando como Davi, mas vai se esforçando. Ele está pedindo de você hoje esforço, além das tuas forças, porque então quando você pensa que está fraco,
ficar de pé, meus irmãos. A gente vai encerrar agora. A Bíblia vai dizer, lá em Mateus capítulo 4. A Bíblia vai relatar lá em Mateus capítulo 4 de quando Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo vai chegar até Jesus, ele vai dizer assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Logo depois ele vai dizer assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães. E se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele estava questionando a identidade de Jesus, como se Jesus não soubesse quem ele era e quem era o Deus dele. E muitas vezes é isso que o inimigo ele vai fazer na minha, na tua vida. Ele vai pegar aquele nosso momento de fraqueza, de fome, de sede, e vai chegar e vai dizer assim: não é você que é filha de Deus? Não é você que é filho de Deus? Cadê as promessas que ele, aquele teu Deus, te deu, te fez? Por que está acontecendo isso aqui tudinho? Só que quando a gente sabe quem a gente é, a gente não precisa provar nada para ninguém. Jesus não aceitou a afronta do inimigo. Ele vai-te, Satanás, sai daqui. Nem só de pão viverá o homem. Vai embora. Saiba quem você é. E a prova de que o inimigo, ele sabia quem era Jesus. Ele só fez isso em Mateus capítulo 4 para pegar aquele momento de fraqueza, para derrubar mais Jesus ainda. Mas em Mateus capítulo 8, a Bíblia vai narrar a história dos 2 endemoniados, gadarenos. E vai dizer que quando Jesus chega àquele lugar, os endemoniados vão até Jesus e clamam. Clamar significa gritar, implorar. E eles imploram para Jesus falando assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Peraí, não foi o mesmo inimigo que estava falando em Mateus capítulo 4, querendo questionar a Jesus se ele era o Filho de Deus? O inimigo, ele sabe quem é você em Deus, mas não deixa que o teu momento de fraqueza te faça perder a identidade. Porque quando chegou em Mateus capítulo 8, o inimigo provou que ele só estava querendo desanimar mais ainda Jesus. Mas não prove para ninguém quem você é. Não prove. Não prove. Só confie no Senhor. Vá na sua pouca força. O inimigo ali, os 2 endemoniados de gadarenos, eles tinham tudo para correr. Eles tinham tudo para chegar para Jesus, para ver a presença de Jesus e correr. E dizer assim: meu Deus, lá vem eles aqui, lá vem ele me atormentar antes do tempo. Eu vou correr, eu vou embora, porque ele vai me expulsar daqui, desse corpo, ele vai me expulsar. Mas quando Jesus chega, meu filho, quando a presença do grande chega, até o inimigo tem que adorar, até o inimigo tem que ir para os pés dele. Por que o inimigo, que aqueles endemoniados de gadarenos, eles não correram, eles não saíram da presença de Deus, da presença de Jesus? Porque quando o mestre chega no recinto, meu Deus, a tua casa é transformada, a tua família é transformada. Ele vai realizar os teus planos, os teus projetos e os teus sonhos. Ele está dizendo: ei, aprende a confiar. Entenda que confiar em mim é saber que eu sou o dono do teu barco. E que às vezes eu vou levar ele para um lugar que você não quer, ou um lugar que você não vai gostar. Mas aprenda a confiar, porque eu sou bom, porque eu sou justo, porque eu trabalho, porque nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha em favor
Aleluia. Talvez com lágrimas, mas eu quero passo. Eu não quero ninguém parando. Eu quero todo mundo avançando. Levanta a tua voz e te anima. O Senhor, Ele me trouxe aqui nessa noite para te animar nessa noite. Quem crê nessa palavra, levanta a mão. Recebe hoje nessa noite. Recebe o ânimo. Ele é o teu ânimo, Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu sustento. Ele é a tua graça. Ei, aprende a confiar. Ele no barco, ainda que vá por trás de você, não gosta. Para você não é bom o suficiente. É a vontade boa, é a vontade perfeita. É uma vontade agradável. Escuta isso, e Deus conhece tua estrutura, sabe o que, mesmo que seja difícil,